Boa tarde, pessoal. Acho que agora vocês me ouvem bem. Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Quero trazer para vocês a dinâmica da gestão com fundos ativos, passivos e a utilização de ETFs. A primeira provocação que a gente sempre faz aqui é o que vocês estão enxergando na tela, que é: não existe um ativo perfeito, existe uma carteira bem construída, mas talvez antes disso, e apenas um teste para eu entender quem que está comigo, a relação mais importante que a gente está esperando hoje é entender de vocês quem ficou feliz ou não com a convocação do Neymar. Em cima disso, a gente consegue conduzir se a gente está conectado ou não. Bom, brincadeiras à parte, gente. Talvez o grande tema que a gente vai abordar é que diversificar os ativos é o único almoço grátis que a gente encontra. E isso aqui vai condicionar provavelmente toda a trajetória da nossa carteira. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem vários casos no mercado em que, quando a gente escolhe um único ativo, a gente fica ao léu da sorte. E a gente teve N exemplos ao longo da nossa história como investidores em que estar apegado exclusivamente ao Brasil não foi a melhor alternativa. Lá em 2013, com o caso do Bernanke, quando a gente teve uma desvalorização da nossa bolsa. Quando a gente olha adiante, como que o real se depreciou ao longo do tempo, pensando no universo de diversificação dos investimentos, e até mesmo alguns eventos recentes, como a greve dos caminhoneiros, e como a nossa carteira se comportou em relação a isso. E o que tudo isso tem a ver com fundo ativo, fundo passivo ou ETFs? Vem muito na linha do que é importante na nossa diversificação do portfólio e quais são as decisões que a gente precisa tomar. E é nesse processo de tomada de decisão que talvez seja um pouquinho ruim encontrar toda essa lista aqui que eu trago para vocês, mas para que a gente consiga se focar em 4 grandes temas, que é a primeira, a definição dos parâmetros do mandato, onde competem quais são as premissas que a gente utiliza, quais são as classes de ativos ou os instrumentos que a gente vai utilizar, fundo ativo, passivo, ETF, quais são os limites regulatórios. A gente teve uma atualização da regulação recentemente e isso acaba impactando muito o nosso processo de tomada de decisão. E em cima disso, o desenho da nossa política de investimentos. A partir daí, a gente se sente confortável para evoluir no ponto de selecionar quais são as estratégias, selecionar quais são as estruturas mais adequadas, os gestores mais adequados. É lógico que a gente representa o Bradesco aqui, mas entender esse universo disponível faz com que a gente consiga ter o melhor processo de decisão, a seleção das nossas estratégias. A partir dali, a gente começa a construir o nosso portfólio. Num processo de construção dele, compete muito a diversificação, a descorrelação e a gente tentar entender que quando a gente está construindo um portfólio, a gente tenta separar ele em 2 etapas. Quais são as 2 etapas que a gente constitui ele? Em uma parcela estratégica e uma parcela tática. O que significa estratégico? Estratégico é aquela nossa visão de longo prazo, onde a gente não vai ficar oscilando a carteira o tempo inteiro ao léu do mercado, ao léu das mudanças macroeconômicas, porque muitas vezes as mudanças macroeconômicas não estão conversando com o nosso passivo, com os nossos compromissos de longo prazo. Mas, na relação tática, a gente traz uma relação importante que é quais são as oportunidades que o mercado está nos oferecendo. E por fim, talvez a parte mais importante, que é o monitoramento e o rebalanceamento constante, para que a gente tenha certeza de que aquilo que a gente tomou como decisão ainda é válido, porque as condições mudam e em função de mudanças fazem com que a gente tenha que agir ou não. Então, nessa linha parece que é uma grande introdução para que a gente possa embarcar no universo de gestão ativo, no universo da utilização dos veículos disponíveis, e a gente entra nessa relação de quais são os desafios na hora de investir. Esses desafios, eles vêm tanto na dinâmica da escolha dos ativos, quanto na necessidade da diversificação de uma carteira, quanto na necessidade também de acompanhamento do mercado, quanto entender a relação com os custos operacionais. E aqui talvez seja o primeiro ponto onde a gente acabe embarcando os nossos grandes desafios. Muitas das vezes a gente tenta encontrar a melhor solução com o menor preço.
E é em cima disso que a gente acaba entendendo qual é a dinâmica de acessar ativos diretamente, acessar fundos passivos, acessar ETFs ou até mesmo fundos ativos. Qual é a beleza disso tudo? E é nessa linha que a gente vai abordar um pouquinho parte do que compete à nossa intenção aqui, que é falar sobre o que são esses ETFs, o que são esses fundos passivos. Entender que um ETF nada mais é do que um fundo índice, um fundo que replica uma determinada carteira, que conta com gestão profissional. O acesso dele, diferente dos fundos tradicionais, ele se dá no universo da bolsa. E ele permite o universo de diversificação também. Qual que é a beleza dessa estratégia? É a estrutura de custos mais baixos. Mas isso é só uma introdução para que a gente entenda um pouco dessa dinâmica que compreende a gestão de fundos passivos que competem na necessidade do lado de vocês. Que por mais que a gente utilize estruturas passivas, a decisão ativa é do Instituto, é entender qual é a necessidade do Instituto para determinar qual é a alocação mais adequada. Um ETF, ele é um índice de mercado, certo? Ele possui regras específicas a serem cumpridas. Então vocês já devem ter familiaridade com o IMAB, IMAB5, IMAB5+, IRFM, IDKA, IMAS. Todos esses são índices que são providos pela Anbima. Mas a gente não tem só a Anbima como provedor de um índice. A gente tem outras empresas que também são provedoras de índices e fazem com que a gente acabe encontrando outras alternativas no mercado. E em cima disso, a gente consegue falar desse universo de quão seguro é trabalhar com ETFs ou com estruturas passivas. Basicamente porque você tem 8 agentes do mercado. O gestor, a bolsa, então por hora a gente fala sobre a B3, um formador de mercado, que é o que provê a liquidez desse ETF, o administrador, que garante que todas as regras que foram estabelecidas para aquele ETF estejam sendo cumpridas, um provedor do índice. Por hora a gente fala muito sobre a Anbima, que provê os índices tradicionais que a gente acompanha nas nossas carteiras, a corretora, que é o ambiente de troca, e existe uma relação de segurança, que compreende o regulador, a CVM. O custodiante também tem o seu papel de fazer a guarda desses ativos e garantir que eles estejam lá. Talvez aqui entre um resumo do quanto a gente olha para essa dinâmica de gestão ativa e quais são os veículos que a gente tem disponíveis. Percebam que, quando a gente fala sobre a utilização de ETFs ativos diretamente e fundos ativos, em termos de liquidez, os ETFs e os fundos ativos normalmente nos oferecem essa alternativa. Já os ativos diretos, a gente compra eles com um compromisso específico. A liquidez dele já não é tão significativa. Praticamente todos os ETFs e os ativos diretos, eles são transparentes. O que eu quero dizer com transparência? É claro aquilo que você está comprando. Se você está comprando um ETF de IMAB, você vai encontrar os títulos de dívida pública atrelados à inflação fazendo parte da carteira dele. Quando você compra uma NTNB 2050, você sabe que você está comprando uma NTNB 2050. Quando você compra um fundo ativo, você está comprando a gestão de determinada entidade ou determinado banco. No nosso caso, o Bradesco. Você sabe especificamente o que o gestor está fazendo lá dentro? Vai depender muito da relação do acompanhamento e isso às vezes oscila de um dia para o outro, de uma semana para outra. Não é que não existe transparência, mas a facilidade da interpretação do que está ali é um pouco mais turva. Em relação à diversificação, os ETFs e os fundos ativos conseguem entregar essa dinâmica. Já os ativos diretos, de forma mais pontual. Em termos de taxas, aí talvez venha um dos pontos mais atrativos para a dinâmica de fundos passivos ou dos ETFs, porque normalmente elas são as mais baixas. Nos ativos diretos, tem um pouco de spread, tem um pouco de oportunidade, esse custo não é tão baixo. Nos fundos ativos, a cobrança pela gestão ela é um pouquinho mais elevada, porque eu não estou te entregando apenas um acesso a um determinado mercado, eu estou te entregando um serviço adicional sobre o determinado mercado que está sendo trabalhado.
Em relação à acessibilidade, a gente considera que a acessibilidade aos ETFs ela é mais simples para quem já tem familiaridade com o universo de bolsa. Caso contrário, todos os ativos têm basicamente o seu universo de acesso. Gestão profissional no universo dos ETFs e dos fundos ativos, um ativo direto não tem gestão, ele é um produto exclusivamente. E praticamente todos eles têm a relação de marcação a mercado. No nosso caso, a gente tem o benefício de carregar até o vencimento determinados ativos e não correr o risco da oscilação, ou não sentir a sensibilidade dessa marcação. E aqui eu vou passar rápido nessa parte porque eu não gosto de falar sobre produto, mas é mais para que vocês tenham a sensibilidade daquilo que já é disponível ao acesso. Vocês vão enxergar uma grade completa sobre os ETFs que nós temos disponíveis, mas todos os ETFs têm fundos passivos também disponíveis na dinâmica, no universo da família de renda fixa, no universo de IMAB, tanto nos títulos atrelados à inflação quanto pré-fixados, no universo de bolsa, o próprio BOVB11 que replica o Ibovespa, quanto a estrutura de ouro. E aqui entra o universo da gestão ativa na gestão dos ETFs. São índices específicos, índices que olham para a relação de mercados defensivos aqui no Brasil, mercados cíclicos. A bolsa igualmente diversificado, então o universo do Ibovespa com pesos iguais e até mesmo estruturas fatoriais. Isso é uma evolução da indústria de ETF. A gente fala da indústria 2.0 dos ETFs que trazem esses índices um pouco mais nichados. Nichados ao ponto da gente conseguir encontrar tanto estruturas de S&P, que é a bolsa americana, quanto estruturas chinesas, que é a bolsa de tecnologia da China, quanto a bolsa ampla da China. Isso aqui é mais para mostrar para vocês como que o mercado vem evoluindo no universo de gestão passiva. O que a gente gosta de trazer para vocês quando eu falo gosta, é forma de falar, mas é mostrar para vocês um pouco de como o mercado vem evoluindo na relação de acesso ao mercado chinês. Eu não sei quantos de vocês acompanharam boa parte do comportamento do mercado no mês passado. Vocês recordam quanto o S&P subiu? Ele subiu algo próximo de 12%. A bolsa Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, subiu algo próximo de 15%. E para quem vinha acompanhando parte desse mercado, aí vai compreender muito o universo da diversificação no nosso processo de seleção, é que ninguém mais falava sobre o mercado americano. A gente vinha inserido nesse novo ciclo de conflito geopolítico em que, de alguma forma, vinha afastando o mercado de capitais do mercado americano e encontrando os mercados emergentes, principalmente por uma relevância importante de energia na nossa estrutura de bolsa, recepcionando muito dinheiro do investidor estrangeiro. E aí, quando a gente olha novamente para uma reorganização da economia americana, as empresas de tecnologia acabam se destacando. E aí a tecnologia ela não é exclusiva do mercado americano, ela também tem uma representatividade na dinâmica do mercado chinês. E aqui é basicamente para apresentar para vocês que existem soluções que compreendem estruturas de ETFs, de fundos passivos, que são utilizados no universo de gestão, tanto da Asset quanto de vocês, para que possam acessar mercados diferenciados e entender essa dinâmica mais ampla de portfólio. Essa apresentação a gente vai compartilhar com vocês depois. O time do Bradesco está inteiro aqui para compartilhar isso com vocês, basicamente para que vocês conheçam essas soluções. O nome do ticker, para quem tiver curiosidade, é o TechX11. Basicamente, é um acesso a setores da economia chinesa que trabalham com tecnologia, manufatura avançada, energia renovável e saúde. Vamos lembrar da importância da economia chinesa para o Brasil? Quanto isso vem influenciando na dinâmica de inflação global? Quanto diminuiu o preço dos carros aqui no Brasil por conta dessa invasão chinesa? É difícil falar invasão chinesa, parece pejorativo, né? Mas não é pejorativo, é uma relação positiva. É um crescimento chinês estimulado pela exportação feita por parte da China. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, a China crescia com o consumo interno. O consumo interno chinês
diminuiu. Aonde eles estão ancorando o crescimento deles hoje? Para o mercado externo, em forma de exportação. Por isso que a gente tem tantas alternativas hoje conduzindo boa parte dos preços dos automóveis como uma referência para baixo. É mais para a gente ter essa sensibilidade aqui, e esse é um veículo de acesso. Por isso que muitas vezes quando a gente vem aqui e discute sobre o tema da apresentação, que é fundos passivos, fundos ativos e ETFs, é mais para traduzir para vocês que existem N soluções, não exclusivamente do Bradesco. No caso do ETF de China, sim, essa é uma exclusividade do Bradesco, mas todas as outras estratégias que compreendem o universo de ETF, eles são disponíveis, eles vieram para simplificar o mundo do investidor. Aqui no Brasil ainda a passos lentos. Quando a gente vai para o mercado americano, a presença de ETFs é muito mais consolidada. A gente entende que esse é um próximo passo para o mercado brasileiro, e aqui é mais para que vocês tenham essa proximidade. E aí agora vocês olham nessa tela e dizem assim, poxa, parece que o Zorda tá maluco, porque em nenhum momento da apresentação dele, ou pelo menos do tema, competia a relação de cenário econômico. E aí eu concordo com vocês que depois de um almoço gostoso, escutar sobre cenário econômico vai ser quase uma canção para ninar. Eu prometo para vocês que não vai ser essa a intenção. A intenção de trazer o cenário econômico para vocês é simplesmente para pincelar a importância da dinâmica da gestão ativa na utilização de veículos passivos. Esse é o compromisso que vocês estruturam hoje no portfólio de vocês, na gestão feita por vocês. E o cenário econômico ele muda com uma velocidade gigantesca. E quando eu falo sobre uma velocidade gigantesca, gente, em janeiro desse ano, todos aqui, ou pelo menos todos os meus colegas dos outros bancos estariam falando a mesma coisa para vocês. Ciclo de corte de juros no Brasil, taxa básica de juros para baixo, inflação controlada. Esse era o tema. Isso era o que nos trazia algum ânimo de forma a ter uma necessidade de diversificação da nossa carteira. O que aconteceu em fevereiro, entrando em março? A gente não teve uma reviravolta no mundo? Essa reviravolta mexeu especificamente com o quê? Mexeu especificamente com o preço do barril do petróleo. Não por uma escassez do produto, mas por uma escassez na relação do acesso a ele. E aí, o que eu falei para vocês antes? A China está crescendo, pautando na exportação. O que a China estava exportando? Desinflação para o mundo. Ela ajudava o mundo a ter uma trajetória de corte de juros. Quando você traz o barril de petróleo para próximo de $100, o que contempla isso é uma mudança na trajetória de inflação, onde praticamente todos os relatórios mais recentes que a gente vem acompanhando, inclusive o Focus, que provavelmente seja parte do processo de tomada de decisão de vocês, vem sinalizando um aumento por parte da inflação. Aumentar a inflação faz com que a gente tenha que sentar de novo e rediscutir o nosso plano de voo. Qual que é o nosso plano de voo para o ano de 2026? Qual é o nosso plano de voo para o ano de 2027? Porque mudou. A gente acreditava que a taxa básica de juros no final desse ano seria 12, ano que vem seria mais próximo de 10, e com uma inflação próxima de 4. Ok, eu ainda tenho um ganho de juro real suficiente para bater as nossas metas. Mas, e agora, com essa Selic mais alta? Tenho necessidade de diversificar? Por que vou diversificar? Quais são os instrumentos que eu vou utilizar? É só por isso que eu trago parte dessa provocação na relação do cenário econômico, para que a gente tenha essa sensibilidade de que existem estruturas que compreendem a nossa tomada de decisão, que são mais perenes no tempo, e outras estruturas de investimento que elas são mais voláteis, que elas são oportunidades que aparecem dentro das nossas necessidades. Oportunidades essas que competem muito ao mercado brasileiro. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Barril de petróleo a $100 é bom ou é ruim? Para o Brasil tem duas respostas, né?
Para o lado da inflação é muito ruim, porque tem um choque no preço dos combustíveis, preço de fertilizante, plástico, entre outros. Porém, para o Brasil é bom, porque o Brasil é superavitário em petróleo, o governo é um dos maiores sócios desse petróleo, ajusta parte das contas públicas, parece que a gente tem um sinal duplo nessa relação com o petróleo um pouquinho mais alto. E é em cima disso que a gente acaba sempre revisitando boa parte do nosso processo de decisão. É bom estar posicionado no Ibovespa puro, por exemplo, uma estrutura passiva? É excelente. Essa é a sensibilidade. Por que ele é excelente? Porque ele tem uma representatividade muito grande de Vale, Petro, se dão super bem, com um ciclo de commodities. Quem que se dá bem com taxa de juros mais alta? Bancos, né? A gente acaba tendo uma remuneração um pouquinho mais alta. Bancos se dá bem. Tem uma composição significativa dentro do Ibovespa. Quem mais tem uma composição significativa dentro do Ibovespa? Utilidades públicas. Se a inflação é mais alta, o preço é repassado automaticamente para o consumidor. Então, nessa relação de tudo que a gente está acompanhando agora, parece que a gente consegue também olhar isso para o copo meio cheio. E se eu tenho um ciclo de inflação um pouquinho mais alto no Brasil, quais são os dois veículos que eu gostaria de ficar posicionado? Não é na estrutura mais próxima do CDI, e aí a gente tem estruturas passivas de CDI ou de gestão ativa no universo do CDI. Não é bom também ter uma estrutura atrelada à inflação propriamente dito, dentro dos IMAs? Então, isso tudo mostra que existe uma combinação perfeita entre a gestão ativa e a disponibilidade dos produtos passivos para que eles façam uma composição mais ampla dentro do nosso portfólio. Aqui são só grandes números para compartilhar com vocês um pouco de como está a nossa cabeça hoje. Mas esse cenário ele é fluido, ele muda com uma velocidade muito mais rápida do que os nossos objetivos. E no final, quando eu falo os nossos objetivos, eu estou calçando o sapato de vocês. Os nossos objetivos são o equilíbrio atuarial, que a gente consiga pagar todas os nossos compromissos com todas as vidas que dependem dessa gestão. E essas vidas, elas não se encerram no próximo mês, no próximo ano. Isso aqui é uma estrutura mais longa. Por isso que a gente fala da importância de estruturas, de uma decisão estrutural e uma decisão tática. O cenário ele é muito volátil para definir integralmente as decisões que são tomadas dentro dos nossos portfólios. E é em cima disso que eu trago um exemplo prático de construção de carteira, porque eu tentei explicar para vocês, e quando eu falo eu tentei, é sempre uma relação de ter sucesso ou não sobre isso, da utilização de fundos ativos, fundos passivos ou eventualmente a utilização de ETFs. Mas até aí entender qual que é o benefício deles, talvez um case prático fique um pouquinho mais fácil para fazer parte dessa interpretação. E quando a gente fala sobre a construção de uma carteira, o que a gente acha interessante partir é: qual é o nosso passivo atuarial? É o passivo atuarial que manda na carteira. Não é a rentabilidade de um único produto que vai determinar o sucesso ou o fracasso das nossas tomadas de decisão. É a gente entender se os investimentos que a gente tem feito estão alinhados com os nossos objetivos de longo prazo. Por isso que a gente fala sobre passivo atuarial. É entender como que a regulação molda o espaço que a gente tem no universo de diversificação da nossa carteira. A gente teve uma atualização da regulação hoje. Então, muitas vezes, a gente olha aquela carteira teórica maravilhosa, mas ela não é execuível. Por que ela não é execuível? Porque eu tenho uma regulação determinando o que eu posso e o que eu não posso fazer. Por uma relação de segurança, por uma relação de aprendizado. Mas muitas vezes essa relação é importante. Então, o melhor portfólio é aquele que é dentro das regras, não o portfólio ideal. E é isso que a gente tem, todo um time disponível para entender qual é a regulação, para entender quais são os produtos que se adequam às especificidades de vocês. E o ponto que traz aqui é a provocação que eu fiz anteriormente sobre a dinâmica do cenário econômico. Eu não vim para falar de cenário econômico, mas o cenário econômico muitas vezes molda as necessidades de diversificação da nossa carteira. E nesse processo de diversificação da carteira, não se apeguem aos nomes que a gente fala aqui de ultraconservador, conservador, moderado e agressivo. Isso não é um carimbo, é só uma relação de referência, onde a gente tem, muitas vezes,
institutos que preferem ter um mandato simplesmente colado no CDI. É bom ou é ruim? Depende da meta que é estabelecida a ele. Conforme a gente vai caminhando nesse universo de risco, a gente consegue diversificar em ativos de crédito privado, respeitando a legislação, consegue navegar em títulos públicos mais voláteis, a gente está falando dos títulos atrelados à inflação. A gente consegue diversificar um pouco mais no universo mais amplo, seja nas estruturas multimercado, seja na estrutura de bolsa, e ao passo que a gente vai criando um pouco mais de conforto nesse processo de diversificação, talvez a gente consiga aumentar um pouco a diversificação em bolsa. Mas lembra que quem molda boa parte da nossa carteira é a regulação. Então isso aqui é esse processo importante de aprendizado. E a provocação que a gente faz é: muitas vezes a gente toma decisões olhando no retrovisor. Eu nunca tentei, mas talvez dirigir um carro olhando só para o retrovisor não seja a forma mais adequada. Talvez eu vá bater no muro. Então, olhar o retrovisor ele é importante. Mas toda vez que a gente toma uma decisão olhando o retrovisor, sabe o que acontece? Todo santo ano eu mudo de opinião. Todo santo ano eu vou procurar uma bala de prata para o meu portfólio. E eu vou ficar girando a carteira, eventualmente sem necessidade. Sem uma mudança estrutural que configure uma necessidade dessa alteração. Aí a gente traçou um estudo dentro de casa. Disse assim, poxa, deixa eu pegar aqui, eu vou olhar, eu tenho uma estrutura super conservadora que vai acompanhar 100% CDI, uma estrutura um pouquinho mais diversificada, até uma estrutura super arrojada. E aí eu vou comparar com aquele investidor que o tempo inteiro está tomando decisão pautado no que foi o que melhor rendeu no último mês e girando essa carteira. Olha o que acontece. O perfil retrovisor é o pior resultado. Então, quando a gente pauta as nossas decisões olhando para o que foi melhor no mês passado, pelos números ou pela estatística, que é o que ajuda todo gestor, ela não é a melhor forma de tomar decisão. A gente fala da matriz de risco e retorno. Vocês percebem que a gente só aumenta a volatilidade da carteira para piorar a estrutura de retorno dela? Tá um pouquinho ruim de enxergar aqui, mas basicamente é entender esse campo aqui, onde tem mais risco para uma dinâmica de menos retorno. Ou seja, toda vez que a gente busca encontrar o melhor ativo do último mês e fazer certinho aquele market timing, muitas vezes o desempenho histórico não acaba ajudando. E aí, falando especificamente sobre uma dinâmica de um caso prático, a gente traz o exemplo de um fundo dentro de casa. Por que um fundo dentro de casa? Ele é o nosso melhor fundo? Não. Não existe o melhor fundo a se investir. Existe uma estrutura de diversificação, mas ele é um fundo que consegue retratar muito bem a gestão ativa através de índices passivos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso de uma forma relativamente simples. Isso aqui é como ele se comportou até então. Mas percebam que na composição dele ele tem títulos prefixados através do IDKA, através do IRFM, títulos atrelados à inflação, através do IMAB, através do IMAB 5+, através do IMAB 5, uma parcela de gestão de caixa ativa, que a gente conseguir fazer uma gestão sobre as LFTs, e o próprio Tesouro Selic, a estrutura mais simples dos nossos investimentos. Como que é a rentabilidade dele até aqui? Em relação à inflação, ele cumpriu com os seus objetivos. Mas para ele cumprir com os seus objetivos, como que a gente conduziu a gestão dele nesse universo? Vocês estão enxergando aqui dois gráficos. Talvez um pouquinho difícil de entendê-lo. Mas vocês percebem que existe uma oscilação entre a área azul, vermelha e cinza. A primeira desse gráfico compreende basicamente quanto que a gente aloca de dinheiro em cada uma dessas classes. O que significa dinheiro? Eu tenho R$100, eu coloco R$30 em títulos pós-fixados, R$30 em títulos pré-fixados, R$40 em títulos atrelados à inflação. Legal.
Como que isso é traduzido para risco? A gente vai perceber que por mais que a gente utilize a mesma quantidade de dinheiro em títulos pré-fixados e atrelados à inflação, a dominância do risco da nossa carteira vem na sensibilidade de risco, que é a parcela da tal da duration. E aí vocês vão perceber que a dominância do risco na gestão vem justamente dos títulos atrelados à inflação. Mas talvez vocês estejam perguntando, legal, Zordan, mas o que isso tem a ver com fundos passivos, ativos ou ETFs? Porque quando a gente fala sobre alocação em pré-curto, em pré-médio, pré-longo, a gente está falando de fundos passivos, que levam a alcunha de IRFM1 para parcela curta, IRFM para parcela média, IRFM1+, para parcela longa da parcela pré-fixada. Ele tem gestão ativa nessa parcela de pré? Não, eu estou comprando o índice puro. Eu aumento ou diminuo a alocação nesse índice puro a depender das condições do cenário econômico, a depender daquilo que eu acredito. O que a gente vem conduzindo dentro da carteira quando compete à estrutura de inflação? Vocês percebem que a parcela de inflação em termos de utilização de patrimônio, quando a gente vai lá e olha a composição do fundo, é a menor? Tem quase 20%. Teve períodos que já foi um pouco maior, depois diminuiu um pouco. Por que a gente diminuiu a exposição em títulos atrelados à inflação? Porque se a inflação era curtinha e o juro real era alto, mas não suficiente, por que eu vou ter preferência pelos títulos atrelados à inflação? Deixo meu dinheiro no caixa. Então, é essa a função que a gente traz para dentro de casa, que é basicamente o que vocês conduzem dentro do portfólio de vocês, que é aumentar ou diminuir ao longo do tempo a utilização de estruturas passivas para que a gente consiga gerar algum alfa, gerar algum resultado, fazer a gestão ativa do nosso portfólio com produtos passivos. Essa era a boa parte da provocação que eu queria fazer para vocês e voltar, e talvez terminando de forma antecipada, voltar dizendo o seguinte: a diversificação de fato é o único almoço grátis que a gente tem disponível. Por hora, parece que não diversificar os nossos recursos esteja sendo eficiente, mas o que a gente aprendeu com o tempo, e quando eu falo aprendeu com o tempo, quando eu falo que aprendeu com o tempo, ele está nesse gráfico aqui. Ele mostra para a gente que não foram todas as vezes que o perfil ultraconservador foi o de melhor desempenho. Qual que é o perfil ultraconservador? Aquele 100% atrelado ao CDI. Então, esse processo de diversificação, ele é mais barato quando a gente tem uma taxa básica de juros elevada e num período em que a gente contempla hoje com uma inflação relativamente controlada, infelizmente fora da dinâmica da nossa meta. A gente tem uma meta estabelecida, olhando para a banda de cima, de 4,5%, isso fica fora, acaba diminuindo o espaço do Banco Central trabalhar. Mas a provocação sempre fica aqui. A diversificação é o único almoço grátis. E essa diversificação ela pode ser feita através de ativos diretos, através de fundos passivos, através de fundos ativos. A diferença básica de um fundo passivo e um fundo ativo é quanto você quer terceirizar da tua tomada de decisão parte dos resultados. O core, o central da carteira, muitas vezes é mais adequado você estar em estruturas passivas. Agora, aonde você vai conseguir extrair um pouquinho mais de resultado vem justamente da parcela de diversificação de gestão ativa. Por isso que eu comecei a apresentação mostrando para vocês que não existe um único ativo que vai resolver os nossos problemas. Não existe uma única solução que vai resolver os nossos problemas. E fica aqui, agora sim, de fato terminando com alguns minutinhos de antecedência, mas trazendo para vocês um convite para que vocês nos sigam no YouTube, no LinkedIn, no nosso site, no Instagram, porque a gente está na Semana de Educação Nacional de Educação Financeira, né? Na Semana Nacional de Educação Financeira. Aqui
é onde a gente consegue compartilhar o máximo de educação financeira. Quando eu falo o máximo de educação financeira, é tudo que a gente gera, a gente compartilha de forma mais rápida no Instagram, de forma um pouquinho mais longa no YouTube, LinkedIn, com muitos artigos sendo publicados não só pela nossa equipe, mas pelo nosso economista-chefe, pelos outros gestores. Isso é para compartilhar conhecimento com vocês. E para quem gosta de podcast, a gente tem também um podcast nessa dinâmica. Eu fico por aqui, terminando 5 minutinhos de antecedência, mas a gente está aqui para continuar com vocês essa conversa. Obrigado, gente.